Manuel Bandeira foi um poeta e crítico literário nascido em Pernambuco, no ano de 1886. Seus primeiros poemas foram publicados ainda em 1919, ganhando notoriedade no cenário artístico nacional. Tornando-se ainda mais relevante após a Semana de Arte Moderna em 1922, Bandeira se consagrou como um dos maiores expoentes do modernismo no Brasil, utilizando-se deliberadamente do verso livre e da liberdade poética, além da valorização da linguagem falada e do constante uso da oralidade na sua escrita. O escritor faleceu no ano de 1968, eternizado na história da arte brasileira e da língua portuguesa. O poema foi escrito em 1963, sendo o contexto histórico desse o final do governo do João Goulart e a transição entre a República Liberal e a ditadura militar. Nesse período, as ideias concretistas já estavam presentes, e Manuel Bandeira utilizou-se desse movimento artístico e literário para compor a obra A Onda. Ao apresentar em seu poema representações verbais e vocálicas, há uma aproximação da característica presente no concretismo, denominada verbe voco visual. Ainda sobre uma certa influência da aceleração criada no governo JK, a obra também tem uma constituição de palavras curtas em pequenas quantidades, apresentando, assim, a ideia de velocidade que o próprio concretismo remete. O poema apresenta-se versátil no uso de palavras semelhantes, porém com sentidos diferentes. Esse recurso utilizado é a figura sonora conhecida como paronomásia, que prevê essas mudanças na construção sintática da palavra onda, ao trocar letras desse termo para formar outras com sentidos diferentes, como anda e aonde. Dentro do contexto do poema, tal recurso demonstra uma ideia de movimento e continuidade da onda, apresentando uma fluidez notável na leitura. Apesar de apresentar ao longo do poema uma série de palavras diferentes, porém com semelhança gramatical e fonética, é notável que, quando necessário, é utilizada a repetição de palavras. A figura de linguagem dessa característica é denominada anáfora e, em conjunto com a paronomásia, contribuem para a criação da fluidez desejada pelo autor. A utilização da assonância se mostra presente também a partir da presença demasiada das vogais A e O durante todo o poema. Unindo as duas figuras citadas anteriormente, o objetivo mantém-se o mesmo, e a ideia de continuidade e movimento é ainda mais reforçada e acentuada. Ademais, o poema apresenta a figura de personificação através do termo andar, atribuído à onda, considerando a impossibilidade de uma onda andar por ser um ato majoritariamente animal. Tal recurso, juntamente às contrações da língua presente, por exemplo, em aonde ao invés de para onde, dão ao texto certa informalidade, preterindo as sensações e os sentimentos à formalidade da escrita. Por conseguinte, o poema A Onda aborda sobre a questão da fluidez da mesma e em meio ao uso de recursos estilísticos e gramaticais, como a paronomásia, a anáfora e a personificação. Dessa forma, é estabelecido um sentimento de continuidade que percorre em meio a essa construção, além da sutileza dos questionamentos feitos pelo autor sobre a própria natureza das ondas, dos seus movimentos e das suas nuances.